Olá, turma, módulo 3. Neste módulo, Meu Deus. Olá, turma, módulo 3. Neste módulo, nós vamos então trabalhar crenças limitantes no amor e nos relacionamentos. Nós vamos hoje falar de padrões familiares e influências sistêmicas. Então, nós vamos aplicar um protocolo para que nós liberemos emaranhamento sistêmico sobre o nosso olhar para o masculino com o olhar da mãe, tá? Muitas vezes a mulher, ela olha para o masculino, ela olha para o homem com o olhar da mãe. E hoje, nesse protocolo, nós vamos fazer essa aplicação para que a gente dissolva toda essa ideia, comece um processo de liberar esses emaranhamentos para que nós possamos olhar para o masculino, para o amor, para o relacionamento, com base nas nossas próprias crenças, com base na nossa própria história e identidade, e não mais sobre o olhar materno, tá bom? Vamos lá então. Liberando o olhar da mãe para enxergar o amor com os meus próprios olhos. Esse será o nome do protocolo, tá, gente? Então, vamos lá. Esse protocolo, ele tem como objetivo trazer consciência sobre lealdades inconscientes que pode estar influenciando a forma como você vê os homens, o amor e os relacionamentos. Segundo Bert Hellinger, quando uma filha carrega as dores, julgamentos ou destinos da mãe, ela pode perder a liberdade de viver sua própria história. A intenção deste trabalho é honrar a mãe, sem precisar repetir seu sofrimento. Antes da gente começar a aplicar a EFT, hoje nós faremos uma EFT sistêmica para tratar esse padrão, então, de olhar para o masculino, de julgar o masculino sobre o olhar materno. Mas antes disso, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês que esse protocolo de hoje que nós vamos aplicar, ele diz mais respeito àquele tipo de mulher que viu a sua mãe num relacionamento ali que não foi tão bom, que não foi legal, e que ela acabou ali pegando as dores da mãe, acreditando que aquilo era dela e foi replicar isso para a vida. Só que também existe um outro grupo, e eu vou aqui trazer para vocês, que foi o que aconteceu comigo, e eu vejo que muitas chaminhas aqui no atendimento também vêm com esse padrão, que é olhar para o pai e para a mãe, ter aquele relacionamento como um modelo muito bem estruturado, tá? Porque eu tive um modelo de relacionamento dos meus pais que foi muito aceito politicamente correto pela sociedade, onde o pai e a mãe têm uma troca muito legal, um relacionamento amoroso muito bonito, porém, ao invés da gente pegar tudo isso e falar, cara, que legal, eu quero levar isso para minha vida, é muito bom isso aqui, que bom eu ter tido um espelho bom dentro de casa, tá? Que muitas vezes, de repente, não é o que faz sentido para você, tá? Só que daí o que que eu fiz, o que que eu vejo que muita chaminha faz? A gente tenta replicar o casamento dos nossos pais, que foi muito legal, que foi muito bom, aquele modelo. Tentamos replicar aquele modelo na nossa própria vida. Gente, isso é impossível. Por quê? Porque a minha mãe tinha as habilidades dela e o destino dela. O meu pai tinha as habilidades dele e o destino dele. Eu não sou a minha mãe e a minha chama, por exemplo, que é a pessoa que eu me relaciono hoje, ele não é o meu pai. Ou seja, na minha cabeça, então, na minha cabeça, na cabeça da criança que cresceu vendo aquele modelo perfeito de relacionamento, ela pode muito bem pensar assim: bom, a minha mãe, ela só recebe tudo isso, o meu pai, ele só é tudo isso para ela porque ela faz isso, e ali você coloca todo o juízo de valor, tudo que você acreditou que aquela mulher, mãe, só recebia aquilo porque ela fazia aquilo, você vai tentar replicar isso para a tua vida e não vai dar certo. Porque aquela era a programação dela, aquilo que ela fazia era as habilidades dela, não tem nada a ver com a nossa habilidade muitas vezes. Então a gente precisa totalmente desconstruir, né, essa ideia de relacionamento perfeito dos nossos pais, ou se foi um relacionamento totalmente fracassado sobre o olhar da criança ou de nós mesmos, adulto, se foi um relacionamento fracassado, a gente também precisa desconstruir a ideia de que a culpa daquele casamento não ter dado certo é nossa, porque muitas vezes a gente traz essa culpa para nós, ou que a gente precisa replicar a dor da mãe, não se permitindo ir além do que ela foi, tá? Isso se chama lealdade sistêmica. E hoje nós vamos começar a desconstruir isso. Eu poderia entrar nesse assunto aqui, a gente se aprofundar, mas eu não vou fazer isso, porque eu chamo a terapeuta
esse curso que nós estamos fazendo aqui, ele não tem esse intuito de se aprofundar nas causas sistêmicas. Isso a gente faz mais ali mesmo, no chama terapeuta. No chama terapeuta, não, desculpa, gente. No chama sistêmica, que é um programa de 21 dias que nós fazemos, autoconstelação familiar, onde nós tratamos isso com mais profundidade. Não é a proposta desse trabalho que chama terapeuta, tá bom, gente? Mas o que vocês estão recebendo, esse protocolo de aplicação vai expandir a consciência de vocês, né? Trazendo o reconhecimento dessas lealdades invisíveis e que hoje pode estar te bloqueando aí no amor. Tanto se você teve um relacionamento perfeito, né, de família margarina, como eu tive dentro de casa, ou se você foi filho de pais separados, ou até mesmo ali de um casal que não se dava tão bem assim. Tá? Então, veja o que faz sentido para você, mas independente de qual modelo de relacionamento você foi estruturado ali, esse protocolo ele vai estar te ajudando, tá bom? Vamos lá então no ponto do karatê. Então, nessa primeira rodada reconhecimento desse emaranhamento, tá? E todos nós estamos emaranhados, tá, gente? Não adianta pensar que não, não adianta achar que porque a minha mãe e o meu pai viveu muito bem, não adianta pensar porque eu não vivi nem com um nem com o outro, então eu tô livre disso, não tem como, tá? Não tem como. Então a gente sempre vai estar emaranhada ali de acordo com aquilo que a nossa família, né, a nossa base estrutural ofereceu ali para nós, independente de por quem você foi criado, tá bom? Bom, então vamos lá aqui no ponto do karatê, começar a aplicação desse protocolo sistêmico. Gente, eu não sei se o barulho está aparecendo aí para vocês, tá? Mas é o melhor que eu tenho hoje. Vamos lá então? Mesmo que eu tenha aprendido a olhar para os homens através das dores da minha mãe, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que exista uma lealdade inconsciente, me fazendo repetir histórias de sofrimento no amor, no meu relacionamento, na minha conexão, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que uma parte de mim acredite que precisa carregar o destino emocional da minha mãe, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Talvez eu esteja olhando para os homens com os olhos da minha mãe. Entenda homens como chama, como namorado, como marido, seu chefe, seu patrão, seus empregados, seus clientes, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Talvez muito desses sentimentos nem sejam meus. Eu reconheço essa lealdade inconsciente. Eu percebo o peso que venho carregando. Talvez eu tenha confundido amor com repetição. Talvez eu tenha assumido dores que não me pertencem. Eu reconheço esse emaranhamento familiar. Eu escolho enxergá-lo com consciência. Dá uma paradinha, respira. Bom, agora vamos para a rodada 2, limpeza da lealdade ao sofrimento. Vamos lá? Topo da cabeça. Eu não preciso sofrer para pertencer. Eu não preciso repetir a história da minha mãe. Posso honrar a sua dor ou as suas vivências sem carregá-la. Posso respeitar o seu destino. Ela é grande e eu sou pequena. Ela é grande e eu sou pequena.
Vamos repetir mais uma vez, porque às vezes a gente acha que a gente é a mãe da nossa mãe. Ela é a grande e eu sou a pequena. Cada um tem a sua própria jornada. Eu devolvo o que não me pertence. Meninas, mãozinha no coração, vamos lá. Imagina sua mãe na sua frente. Repete aqui comigo. Eu deixo com você o que é seu. E eu fico somente com o que é meu. Observe o que você sente, para você não carregar isso para sua dinâmica, para você não carregar a vida da sua mãe, a vida amorosa da sua mãe para sua dinâmica. Você não precisa carregar as frustrações da sua mãe para sua dinâmica, tá? Ok. Agora aqui embaixo do braço. Eu permaneço no meu lugar de filha. Mãozinha no coração. Deixa o subconsciente assimilar um pouquinho o que foi falado, o que foi trabalhado até aqui. E nós vamos para a rodada 3, que é a limpeza profunda dos julgamentos sobre o masculino, tá, gente? O julgamento do masculino que nós temos hoje não nasceu em nós. Não nasceu em nós muitas vezes, tá? Começou lá atrás. Vamos lá? Eu libero os julgamentos herdados sobre os homens. Nem todo homem é igual. Nem toda história termina da mesma forma. Eu permito que a realidade me surpreenda. Eu não preciso salvar ninguém. Bora repetir? Eu não preciso salvar ninguém. Eu não preciso salvar ninguém. Eu não preciso consertar ninguém. Eu permito que os homens sejam responsáveis por suas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu escolho enxergar os homens como realmente são. Mãozinha no coração, respira e integra. Rodada 4 e 5, para a gente finalizar, nós vamos estar então fazendo uma reprogramação do subconsciente para o amor. Aplique esse protocolo por 7 dias, pelo menos. Tá bom, pessoal? Pelo menos 7 dias. É seguro abrir o meu coração para o amor. Repita junto comigo. É seguro criar a minha própria história. Eu tenho permissão para amar. Você tem permissão porque você está dando permissão, tá? Eu tenho permissão para ser amada. Eu posso receber amor com tranquilidade. Eu posso confiar na vida. Eu posso olhar para os homens com os meus próprios olhos. Eu posso olhar para a minha chama gêmea com os meus próprios olhos. Eu posso olhar para o meu marido com os meus próprios olhos. Eu posso olhar para o amor com os meus próprios olhos. E escolher ter uma relação mais saudável. Pensa no seu pai. Mão no coração. Pensa no seu pai. Agora, repita aqui junto comigo, Chaminha. Olha para o seu pai. Mesmo que você não consegue visualizá-lo, fala assim: ó, você não é a minha chama. Você é o meu pai. Agora imagina a sua chama do lado do seu pai. Olha para ele. Fala assim: chama, você não é o meu pai. Você é a minha chama. A história que eu vivi com o meu pai é entre eu e ele.
E a história que eu vivo com você é entre eu e você. Você é o meu amor e não o meu pai. Respira, ok? Rodada 5 e última. Merecimento e permissão para receber o masculino, o amor, tá? Vamos lá, então. Topo da cabeça. Eu mereço viver um amor leve. Porque o peso, muitas vezes, menina, não é nosso. Ele é nosso porque a gente acabou puxando, mas ele vem aí muitas vezes da nossa mãe, tá? O olhar da mãe. Vamos tirar o olhar da mãe. A gente precisa olhar para o masculino com o nosso próprio olhar. Eu mereço ser valorizada. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço receber amor. Eu mereço ser feliz sem culpa. A minha felicidade não exclui a minha mãe. Vamos repetir isso aqui 3 vezes. A minha felicidade não exclui a minha mãe. A minha felicidade não exclui a minha mãe. Eu posso honrá-la e ainda assim florescer. Eu permito que o amor saudável faça parte da minha vida. Mão no coração, respira. Eu permito que o amor saudável da minha chama gêmea faça parte da minha vida. Imagina sua mãe à sua frente, olhinho fechado, mão no coração, conexão. Mãe, eu deixo com você o que é seu e fico somente com o que é meu. Eu sinto muito, mas nada eu posso fazer a não ser concordar com tudo que foi, do jeito que foi. Eu aceito o seu destino e eu aceito o meu destino. Eu sou pequena, você é grande. Eu respeito a sua programação e eu respeito a minha programação. Eu cancelo a necessidade de comparar, de querer copiar a sua vida afetiva, conjugal e amorosa com a minha, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Repita e perceba o que você sente. Eu não preciso repetir a sua história para provar para você que eu te amo. Eu posso te amar e me permitir fazer um pouco diferente. Por favor, permita-me que eu faça um pouco diferente. Nem melhor e nem pior. Apenas um pouco diferente. Ó, mãozinha aqui na testa. Vamos quebrar o ego aqui agora. Vamos fazer uma reverência para nossa mãe? Vamos lá? Ó, reverência para a mãe. Ok, perfeito, perfeito, perfeito. Bom, meninas, então, essa aula de hoje, embora curta, poucos conceitos, porque esse curso não é um curso de constelação familiar, mas eu acredito que ele foi suficiente para aquilo que você está preparada e pronta para receber, porque aqui eu só vou entregar o que você consegue receber. Beleza? Então é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Amanhã teremos a aula 2 do módulo 3 com esse mesmo tema.